Olá, confrades, mais um vídeo da GoldPill. Dessa vez eu vou falar sobre a minha experiência morando sozinho. É um vídeo que eu já tô devendo aí já faz um tempo. Na verdade, assim, eu fui morar sozinho um pouco tarde, mais ou menos uns 22 anos, por causa de um trabalho que eu tinha que morar em outro estado. Então eu fiquei uns 6 meses morando fora por causa desse trabalho e depois eu voltei. Só que, assim, foi uma experiência boa, né? Porque meio que quando você cresce com a sua família, você fica meio preso ali naquele ambiente. E você morando sozinho, mesmo sendo por essa empresa, você desenvolve uma certa autonomia de fazer as coisas. Você já vai ter que fazer muita coisa sozinho, né? Passou um pouco de tempo, eu fui para outro estado e eu tava com pouco dinheiro, então eu tive que morar numa república. Eu fui morando em outros lugares, cada lugar diferente, cada ano um lugar diferente, mais ou menos. Fui aprendendo a lidar sozinho com as minhas coisas, com lavar roupa, fazer comida, passar roupa, fazer pequenos reparos. Isso mais na frente, né? Quando eu já morava num lugar que meio uma kitnet, eu já tinha uma certa autonomia para fazer as coisas. Tô há uns 10 anos morando sozinho. E é uma experiência, pra mim, se eu não tivesse tido essa experiência, provavelmente eu seria bem diferente. Talvez eu seria muito mais dependente do que eu sou hoje. E esse é um problema que acontece, porque os caras não saem de casa, eles meio que param no tempo. Você pode até ajudar em casa e tal, mas é totalmente diferente você resolver as coisas sozinho, você se virar. Isso cria um senso de dependência muito importante para o desenvolvimento do homem. Então eu recomendo que você, pelo menos por um período, saia de casa, alugue um lugar e vá morar e aprenda a lidar com essas coisas do dia a dia, até para fazer reparos em casa, né? Você aprender a fazer isso, trocar resistência, trocar uma torneira, montar um móvel, etc. Essas coisas assim que para mim é básico que você tem que saber. Né, saber usar uma furadeira. Por incrível que pareça, tem muitos caras que não sabem usar uma furadeira. Então, é algo que vocês precisam aprender para terem o seu desenvolvimento completo. Tem um argumento que o pessoal fala, mas eu quero economizar dinheiro, eu vou investir, eu vou morar na casa dos pais. É válido esse argumento, tá? Só que o ruim é que você não cria essa independência. Que é outra. Você pode até falar, mas eu sei fazer, mas é diferente, cara. É diferente. Até a questão da gestão do tempo. Como você tem uma urgência de fazer, você não vai relaxar. Entendeu? Você vai falar, nossa, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Cria um senso de urgência. E você acaba tendo que fazer, né? E querendo ou não, mesmo você sabendo, se você não pratica, com o tempo você perde um pouco da habilidade, né? Bom, falando sobre os lugares que eu morei, né? Teve esse primeiro lugar aí que foi por causa do trabalho, foi em outro estado. E o lugar seguinte foi uma república, né? E eu tinha lá meu quarto, as outras pessoas tinham os quartos deles e o resto era compartilhado. Depois desse lugar eu fui morar numa hospedaria, que aí eu já tava numa situação pior, então eu tive que ir para esse lugar. Então a hospedaria é muito mais gente. É tipo um albergue, mais ou menos. Então, período difícil esse primeiro, que eu quase fui parar na rua. Eu tava com a grana, mas não era uma grana que dava pra viver bem, dava pra viver no limite. E eu tava fazendo uns freela e tal. Aí depois que eu consegui um trabalho provisório, eu fui pra um outro lugar, um lugar melhor. Era uma república também, e era mais ou menos como a primeira, né? Não era como a hospedaria, já comecei a me estabilizar. Bom, depois desse lugar eu fui pra uma casa onde eu dividia, né, uma casa até com piscina, já melhorei já. E era próximo do trampo, então era tipo muito bom. E eu fiquei um tempo nessa casa, né? Inclusive tinha outras 2 casas no fundo. Eram 3 casas nesse lote. E inclusive eu posso até falar depois, contar mais em detalhes em específico. Então você vai aprendendo a fazer muita coisa,
Era um lote grande, aí tinha que fazer várias manutenções lá. A casa também, às vezes dava algum problema, a gente que tinha que resolver. Aí a gente resolvia e dividia, era dividida a casa por 3 pessoas. E você vai aprendendo, isso é muito bom. É questão de experiência, as coisas que acontecem, né? E depois desse lugar eu fui pra outro, que era uma kitnet. Então era um pouco melhor, né? Porque eu não compartilhava o banheiro, já era um banheiro privativo, uma suíte. E depois desse lugar eu dei uma entrada num apartamento. E hoje eu tô morando num apartamento. Eu só tô pagando as parcelas, né, da prestação. Então, assim, aprendizado fantástico. Acabou que hoje eu tenho meu imóvel próprio, né? Querendo ou não, é um avanço, né? E com o tempo você vai trabalhando e vai se empenhando, vai juntando para você conseguir também. É só vantagem, eu só vejo vantagem. Tem a questão da solidão também, que você tem que aprender a conviver com a solidão. E é uma experiência, assim, é um pouco triste, assim. Até pra pessoa que já tá mais acostumado, mas não é algo que vai, nossa, que tragédia. Às vezes é um pouco triste, mas aí você também não vai ficar o tempo inteiro em casa, né? Então você pode sair e tal. E até essa experiência da Covid aí foi meio tensa, mas é um aprendizado. Então hoje eu tô muito mais preparado para viver em solitude do que há 10 anos atrás. Porque as pessoas, elas precisam ter noção do que é a solitude. Porque você fala, não, eu tô em solitude, mas não é. Você experimentou um grande período de solidão, pra você falar uns 15 anos. Você tem que experimentar pelo menos isso pra você ver se você aguenta ou não. Então morar sozinho tem essa questão. Uma coisa boa também são as mulheres, né? Que aí você tem um lugar pra trazer. Você não precisa ficar indo pra motel ou tem aquele impasse de você morar na casa dos pais. Então já facilita também. Mas aí é pra você que quer tá na pegação, né? Agora pra pessoa que tá aí no desenvolvimento, dificilmente, é muito raro. Ou até você vai e paga uma GP, ou ela já tem um lugar, ou vocês vão num hotel. É bom porque você tem essa liberdade, você pode fazer o que você quiser, quase, né? Dependendo do lugar que você mora. Mas, querendo ou não, você tem sua privacidade. É um outro fator muito importante, a privacidade. Você pode até andar nu na casa se você quiser. E você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade, privacidade, tem a responsabilidade, como eu falei. Então, eu acredito que tem muito mais prós do que contras. Assim, eu não trocaria essa vida por uma vida, tipo, morando com os pais. Bom, tem outro fator, que é o fator tranquilidade, que é muito mais tranquilo. Se você tá morando com várias pessoas, é complicado, né? Como eu tava nos meus primeiros meses, meus primeiros anos. Então você morando sozinho, você tem tranquilidade. E a tranquilidade é algo muito valioso para você concentrar, você trabalha melhor, estuda melhor, enfim. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva, caso goste do conteúdo, né? Dê um like no vídeo para ajudar na divulgação. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E nos vemos na próxima.